Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus continue sendo glorificado nesta manhã, por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos proporciona a estarmos aqui nesta manhã de Escola Bíblica Dominical para aprendermos a santa, bendita palavra do Senhor. Eu vou esperar os irmãos terminarem a conversa, aí eu sequencio aqui a minha fala com a igreja. Estamos alegres nesta manhã por esta privilegiada oportunidade que o grande Deus, Ele nos concede de estarmos na casa dEle, no santuário consagrado ao nome dEle, para contemplarmos a formosura dEle e aprendermos em Teu santo templo. Meus amados, nós estamos diante da nossa 13ª lição de nossa escola bíblica dominical, neste terceiro trimestre deste ano de 2023. A temática da nossa lição, ela é extremamente importante, fundamental para a compreensão deste assunto tão essencial, tão fundamental para que a Igreja de Cristo ela entenda uma vez mais o teu propósito, a tua missão, o teu posicionamento enquanto Igreja do Senhor aqui na terra. E a nossa temática esta manhã será sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo de Deus no mundo dos homens. Poderíamos traduzir a expressão mundo de Deus para o reino de Deus. Então poderíamos falar o reino de Deus no mundo dos homens. O reino de Deus no mundo dos homens. E ao longo de 12 lições, a proposta deste trimestre foi transmitir à igreja as várias áreas de atuações do Espírito que opera no meio dos filhos da desobediência, chamado aqui na lição trimestral de Espírito da Babilônia. E durante 8 lições, foi nos mostrado, nos lecionado as frentes, as áreas de atuações que este Espírito tem procurado atuar. A partir da 9ª lição, o teor da lição passou a ser mais dentro da perspectiva do reino, e como a Igreja de Cristo, os cristãos, devem lidar com aquilo que foi exposto e ensinado aqui a partir da 9ª lição. E nesta manhã estaremos vendo alguma coisa sobre essa temática. É uma temática ampla, muito ampla, falar da teologia do reino, bem como também o mundo sistêmico, é um assunto muito amplo.
nas páginas das Sagradas Escrituras, principalmente dentro da perspectiva do Novo Testamento. Mas com a ajuda de Deus, eu quero poder aqui pontuar algumas coisas com esta atenciosa igreja aqui nesta manhã. Como é de prática pessoal minha, dificilmente eu estarei fazendo a leitura da lição, mas usarei como ponto base os tópicos e os respectivos subtópicos da presente lição. Conforme diz alguns teólogos, eu vou seguir o curso do Rio, usando aqui os tópicos e os respectivos subtópicos desta presente lição. Então, nós estamos aqui diante deste tema proposto nesta 13ª lição, que é o encerramento deste importante trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical, onde ao longo de 12 lições estudamos temas importantíssimos para alerta, imunidade e preparação da igreja. Ao longo destas 12 lições, e agora entrando na 13ª lição, esses temas, eles servem de alerta, imunidade e preparação da igreja diante dos desafios espirituais, eclesiásticos e sociológicos. Porque os desafios da igreja, ela abrange estes 3 aspectos. A igreja, ela possui desafios espirituais, a igreja, ela possui desafios eclesiásticos, e a igreja, ela possui desafios sociológicos. Então, estas lições, elas foram importantes e são importantes porque elas vieram com esta finalidade de alertar a igreja, de imunizar a igreja e de preparar a igreja para estes desafios aqui nestes aspectos que eu estou mencionando. Por que isso? As pautas, as chamadas pautas anticristãs, elas estão aí a todo vapor, sendo implementadas em vários setores da sociedade, inclusive dentro de alguns segmentos eclesiásticos. Poderia falar isso mais adiante, mas isso foi tratado na 2ª lição. Aquilo que na Europa o ateísmo vem se estabelecendo, aqui na América Latina já é muito proliferado, principalmente dentro da academia, aquilo que, estou falando no contexto eclesiástico, aquilo que é chamado de teologia progressista. Então, a ideia, a proposta, a artimanha, a astúcia, a ação do nosso adversário está sendo diferente aqui na América Latina. Enquanto na Europa, lá ele tem proliferado através de vãs filosofias o ateísmo, ao ponto da Europa se tornar um continente pós-cristão, aqui na América Latina ele tem procurado inserir, implementar a todo vapor a chamada teologia progressista. Aí dentro dessa teologia progressista se atrai muitas das pautas que foram tratadas aqui ao longo destas lições. Então, essas pautas anticristãs, elas estão a todo vapor sendo implementadas. E diante
destas pautas, a Igreja de Cristo, ela precisa ter um firme posicionamento bíblico, teológico e social. Diante destas pautas anticristãs, a igreja ela precisa ter um firme, um sólido posicionamento bíblico, teológico e social. Porque a igreja ela só vai conseguir resistir estes ataques, estas pressões, tendo estes posicionamentos firmes. Um posicionamento firme biblicamente, teologicamente e sociologicamente. E este último posicionamento, que é o posicionamento firme sociologicamente, depende de um posicionamento firme teologicamente e biblicamente. Porque a igreja jamais conseguirá ter um posicionamento firme socialmente, sociologicamente, sem antes não ter um posicionamento firme biblicamente e teologicamente. Porque uma igreja firme biblicamente e teologicamente será uma igreja firme e sólida sociologicamente. E isso não é brincadeira. Quando aqui o pastor da igreja, a liderança da igreja, o departamento de educação cristã da igreja fala: irmãos, vamos participar da escola bíblica dominical, vamos trazer os nossos filhos para a escola bíblica dominical, vamos participar dos cultos de ensino, de conferências teológicas, de conferências bíblicas. É exatamente para isso, para que a igreja venha ficar cada vez mais firme biblicamente, teologicamente. Porque uma igreja fraca biblicamente, teologicamente, será uma igreja fraca sociologicamente. As pessoas estão assim, a maioria delas, estão dormindo. Relacionamento de muitas igrejas locais com a Bíblia é praticamente zero. Teologicamente, é praticamente zero. Há um desinteresse por parte de muitas igrejas locais contemporâneas, com ensino criterioso, sistemático das Escrituras, com ensino criterioso da boa teologia bíblica, da boa teologia cristã. Então, essas pessoas facilmente serão ludibriadas, levadas a um engano, em dada a essas apresentações, essas pautas anticristãs apresentadas por estes sistemas estabelecidos em nossa sociedade. Então, essa presente lição, ela possui 3 principais objetivos. Ela se fundamenta em 3 pilares. Objetivo número 1, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Objetivo número 2, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. Objetivo número 3, destacar ou assinalar os males de uma vida no mundo. Então, estes são os 3 principais objetivos dessa lição. Vamos sequenciar aqui. Ainda a título de caráter de introdução, procurando contextualizar os irmãos, vale aqui ressaltar que o assunto reino de Deus, preste atenção na fala, o assunto reino de Deus, conforme eu disse a princípio, é um assunto muito amplo nas Sagradas Escrituras. E este reino de Deus, ele está presente tanto nas páginas do Antigo Testamento, quanto nas páginas do Novo Testamento. Agora, existem alguns desdobramentos para a compreensão deste reino. Porque estes desdobramentos, eles são necessários para uma construção bíblica, teológica, para entender
este reino nas páginas do Antigo Testamento e para entender este reino nas páginas do Novo Testamento. Porque, apesar de se tratar em um todo como reino de Deus, os aspectos de manifestações deste reino são distintos, são diferentes. Por exemplo, nas páginas do Antigo Testamento, Deus, ele é apresentado como rei. O livro dos Salmos, de número 47, verso 7, e o Salmo de número 103, verso 19, vai atestar esta verdade. Eu gostaria que alguém lesse Salmo de número 47, verso 7, apenas, com o microfone, por gentileza. Salmo de número 47, verso 7. Quem achou, ligeiro, se manifeste aí, que o diácono Kennedy vai levar. Leva lá para a irmã Geisa, para mim, por gentileza. É porque está sendo gravado e o texto precisa sair na... Muito obrigado, irmã Geisa. Se a irmã puder fazer a leitura novamente. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Então, Deus é o Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. O Antigo Testamento também apresenta o reino de Deus. E este reino, ele é claramente apresentado nas páginas do Antigo Testamento. O Salmo de número 145, gostaria de pedir ao nosso pastor Estênio, nosso querido pastor, que lesse o Salmo de número 145, verso 10 ao verso 13. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Então, Deus é apresentado como rei, e o reino de Deus também é apresentado nas páginas do Antigo Testamento. Nas páginas do Antigo Testamento, era propósito de Deus de que Israel fosse o representante legal, tanto do rei quanto do reino. Era propósito de Deus de que Israel fosse o representante tanto do rei quanto do reino. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Diácono Kennedy, por gentileza. E agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Então, era propósito do Senhor que Israel fosse a nação santa que representasse o rei diante de outros reinos e representasse o reino diante de outros reinos. Mas o critério de Deus era que a nação de Israel, o povo de Israel, ouvisse a voz dele e obedecesse a sua voz, para que esta nação se tornasse um reino de sacerdotes. E este reino de sacerdotes seria representantes deste rei.
E este reino de sacerdotes seria representantes deste reino. Agora, dentro da proposta da missão bíblica, nós estaremos estudando, dentro dos minutos que temos, sobre o reino no mundo dos homens, na perspectiva neotestamentária, na perspectiva do Novo Testamento. O reino, na perspectiva do Novo Testamento, se fundamenta na pregação de João Batista, se fundamenta na pregação e no ensino de Jesus, e se fundamenta na pregação dos apóstolos, em um primeiro momento. Por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17, e Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar dessa mensagem que nós trataremos mais adiante. Mas esta perspectiva de reino se fundamenta na pregação do Batista, na pregação e no ensino de Jesus e na pregação dos apóstolos em um primeiro momento. Então, dentro desta perspectiva do Novo Testamento, em cima da pregação do João Batista, do ensino e na pregação de Jesus e na pregação dos apóstolos em um primeiro momento, como podemos entrar neste reino? Como devemos nos comportar como súditos deste reino? Como podemos desfrutar das delícias deste reino? Como podemos entrar neste reino? Como devemos nos comportar como súditos deste reino? Como podemos experimentar as delícias propostas por este reino? A perspectiva deste reino nas páginas do Novo Testamento, elas mudam de aspecto. Elas mudam de aspecto. Então, há um reino de Deus apresentado. Há um reino de Deus que é real. Em contrapartida, existe também um império espiritual da maldade, chamado no texto de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, figuradamente de Babilônia. Obviamente que ali, no capítulo 17, se tem a chamada Babilônia religiosa, um aspecto religioso da manifestação deste mundo sistêmico, e no capítulo 18 se tem a Babilônia comercial, que comercializa, que se relaciona com as nações da terra. Capítulo 18 do Apocalipse. Mas, em contrapartida, existe um império espiritual da maldade, que está sistemicamente estabelecido entre os homens. Irmãos, eu sempre tenho dito isso a esta igreja. Existem dois mundos que são paralelos. Existe este mundo real, palpável, físico, e existe um outro mundo que é paralelo a este, que é o mundo espiritual, que é um mundo que atua diuturnamente. Neste exato momento, seres espirituais da bondade e da maldade estão em ação. Enquanto eu estou aqui falando com os irmãos, ambos os mundos, tanto o mundo espiritual da maldade e o mundo espiritual, vou usar a expressão
de Deus estão em ação, paralelo a este mundo. Paralelo a este mundo. Então, de que maneira o reino de Deus se manifesta? Via igreja. De que maneira o império espiritual da maldade se manifesta? Através de sistemas estabelecidos, influenciados por este mundo espiritual da maldade. Aí estes sistemas, eles são diversos. Político, educacional, religioso, aí por aí vai. São várias frentes de atuação. Agora, e o reino de Deus? Se manifesta via igreja. Porque a igreja é a agência central de Deus. Por isso que, em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus, ele diz aos seus discípulos para que a luz resplandeça por intermédio deles. Isto é, o testemunho de que eles fazem parte de um reino. O testemunho de que eles são súditos de um reino. Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai declarar que nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós fazemos parte deste reino. Mas existe esta realidade deste império também, espiritual da maldade. Eu gostaria que alguém lesse. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Na sequência, no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei que as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Capítulo 17, versículo 18, do mesmo livro. Capítulo 17 do livro do Apocalipse, versículo 18. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 17, versículo 18. É a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Obrigado. Então, observe que, capítulo 2, versículo 13, a mensagem de Jesus à igreja que estava em Pérgamo, Jesus ele vai revelar algo ali terrível. Em Pérgamo está o trono de Satanás. Satanás comanda. Satanás controla sobre Pérgamo. Este trono não é um trono literal apenas, porque a literalidade está no trono de Satanás devido aos inúmeros templos pagãos erigidos em Pérgamo. Então, nisso se constituía o trono de Satanás. Mas, sistemicamente, ideal, modo de vida, filosofia de vida, Satanás reinava e imperava sobre aquelas pessoas. Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, o texto diz que a mulher, que é um sistema, se relaciona com os reis da terra. Os reis da terra se relacionam com
esta mulher, que é a chamada Babilônia comercial. Sistemicamente, os reis da terra estão se relacionando com um sistema influenciado pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. Por quê? O mundo, ele não vai melhorar. Pelo menos nesta era. Porque o mundo jaz no maligno. E existem 3 aspectos de mundo no texto bíblico: o mundo criado, o mundo humanidade e o mundo sistêmico. O mundo criado, eu estou falando da criação de Deus: reino animal, reino vegetal, reino mineral. Agora existe o segundo aspecto de mundo, que é o mundo humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira. Agora existe um terceiro tipo de mundo, que é o mundo sistêmico. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. João, capítulo 5, versículo 19, a Epístola Universal dele. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no colo de Satanás. Essa é a ideia do texto. Então, existe o reino de Deus em ação via igreja, e existe o império espiritual da maldade via sistemas estabelecidos. E estes sistemas estabelecidos são regidos pelo espírito da Babilônia, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás e os seus adébitos. Agora, pasmem os senhores. Nem toda denominação dita religiosa, eclesiástica, representa o reino de Deus. A Igreja de Cristo, como organismo vivo, ela é representante do reino de Deus. Agora, nem toda organização eclesiástica ela vai conseguir representar este reino. Porque a organização denominacional é uma organização física, literal. E infelizmente, muitos sistemas eclesiásticos já foram contaminados pelo espírito da Babilônia. Quem prega é Jezabel. Quem ensina é Balaão. Os pseudos profetas, os pseudos ensinadores. Então, este sistema eclesiástico acaba que está sendo influenciado também pelo espírito da Babilônia. Imperialismo não é de Deus. De Deus é reino. De Deus é teocracia. Então, existe o reino de Deus em atividade e existe o império do mal também em atividade. Aí nós vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição
O reino de Deus no mundo possui 3 subtópicos: a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores deste reino. A encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Existem 3 momentos de manifestações do reino de Deus. Existe o reino de Deus no século passado, existe o reino de Deus no século presente, e existe o reino de Deus no século vindouro. O reino de Deus no século passado faz alusão à antiga aliança. A antiga aliança. O reino de Deus no século presente faz alusão à proposta daquilo que o comentarista escreveu. Este reino de Deus no século presente é inaugurado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E estabelecido definitivamente com sua morte e ressurreição. Então, o reino de Deus no século presente perdurará até a vinda de Cristo em glória no final da grande tribulação. Agora, o reino de Deus vindouro faz alusão ao período milenial, aonde estará a Igreja de Cristo e Israel. E todas as nações que auxiliarão Israel durante o período tribulacional. Não vou entrar nessa questão. Mas este reino passado, antiga aliança. Lembrando aos irmãos que Jesus, ele desempenhou o ministério dele no Antigo Testamento, tá, irmãos? No Antigo Testamento. Novo Testamento é só depois da cruz e ressurreição. A nova aliança só depois da cruz. O próprio relato, Mateus, Marcos, Lucas e João, se dá no Antigo Testamento. Ali é o Antigo Testamento. No aspecto canônico, Novo Testamento. Atuação, ministério cumprido, Antigo Testamento. Jesus morre e ressuscita. É estabelecido o Novo Testamento. Então, estas são as 3 manifestações do reino de Deus. Século passado, século presente, século vindouro. Por isso nós vamos encontrar uma expressão dita por Jesus, principalmente naquele contexto de Mateus capítulo 12, quando ele vai falar da blasfêmia contra o Espírito, ele vai dizer, não tem perdão nem neste século e nem no vindouro. Porque o século vindouro é o período milenial. Por isso que Jesus diz assim aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E século aqui não é século 100 anos, é era, é período de tempo. Então essas são as 3 manifestações, ou os 3 tempos do reino de Deus. Agora, este reino pré-anunciado nas páginas do Antigo Testamento, este reino, dentro da perspectiva daquilo que Jesus prega, ensina e João Batista anuncia, ele foi um mistério que foi revelado. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o potentado está sobre os teus ombros. Um menino nos nasceu, filho de Maria. Um filho se nos deu, filho de Deus.
E o potentado, o principado, o poder está sobre os teus ombros. O domínio. Quem estaria trazendo este reino? Jesus. Aí vai entrar o primeiro subtópico. A encarnação de Cristo. Nesta encarnação de Cristo, que ocorre na chamada plenitude dos tempos, a profecia messiânica tem o seu fiel cumprimento neste primeiro momento, porque são inúmeras profecias messiânicas nas páginas do Antigo Testamento. São muitas as profecias, mas a profecia alusiva ao nascimento do Messias, de uma virgem, tem o seu fiel cumprimento. Isso foi lido aqui na nossa leitura do texto áureo. Porque o apóstolo Mateus, ele está atestando o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um menino, a um filho, por-lhe-á o nome dele de Emanuel, Deus habitando entre os homens. Por isso que João, no começo do texto evangelístico dele, ele vai declarar no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Este habitou no meio de nós armou a sua tenda, tabernaculou-se. Deus armou a sua tenda no meio dos homens. Deus armou a sua tenda no meio da tenda dos homens, ou entre a tenda dos homens. Para quê? Para inaugurar o reino de Deus na era presente. Porque quando o verbo ele se faz carne, e isso é um mistério, foge da racionalidade, da lógica humana, quando o verbo se faz carne, Deus se torna homem. Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Deus vem habitar entre os homens. Deus se veste de pele humana. O Cristo inaugura uma era chamada de últimos dias, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, o Filho, o Cristo, inaugura esta era escatológica chamada de últimos dias. Últimos dias. Quem inaugurou esta era escatológica? O Filho. Com a encarnação do Verbo se inicia aquilo que é chamado nas páginas do Novo Testamento de últimos dias. Então, esta encarnação do Verbo vem para dar início à implantação deste reino de Deus no tempo presente, nesta era dispensacional chamada Era da Graça de Deus. Vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Amém? Os irmãos podem ter a liberdade de fazer perguntas e colocar aí o seu posicionamento. Segundo subtópico, a mensagem do rei. O nosso segundo subtópico. A mensagem do rei. Conforme eu disse lá atrás, esta mensagem do reino, ela é iniciada por quem? Quem inicia a pregação daquilo que é chamado de Evangelho do Reino? Quem inicia? João Batista. João Batista inicia
a pregação do chamado Evangelho do Reino. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele aparece no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois do batismo, Jesus ele volta para a Galileia, e quando ele volta para a Galileia, conforme Mateus capítulo 4, versículo 17, ele volta também anunciando a chegada deste reino. Ele volta também anunciando a chegada deste reino. Marcos vai falar do mesmo texto de Mateus, capítulo 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho é este? É o Evangelho do reino. Deixa eu informar algo aos irmãos aqui. Existem 4 aspectos do Evangelho. Vou destacar 3. É o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho. Mas ele é manifestado em 4 aspectos. Existe o chamado Evangelho do Reino. Existe o chamado Evangelho da Graça. Existe o Evangelho chamado de meu Evangelho, dito por Paulo. E existe o chamado Evangelho Eterno. Evangelho do Reino anuncia a chegada do rei e do seu reino. Porque João Batista, ele anuncia a chegada do reino? Porque João Batista, ele prega o evangelho do reino? Porque o reino e o rei estavam chegando. Porque Jesus, ele prega o evangelho do reino? Porque o reino já estava sendo implantado através da sua pregação, do seu ministério, do seu ensino. Porque os apóstolos, num primeiro momento, pregam o evangelho do reino? Porque o reino estava sendo implantado. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, continua o mesmo evangelho, porém, a proposta é diferente, o aspecto é diferente, o evangelho da graça. Porque enquanto o evangelho do reino enfatiza a chegada do reino e do rei, o evangelho da graça enfatiza a morte, ressurreição e a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. É o mesmo evangelho, mas o aspecto é diferente. Vamos deixar o meu evangelho de lado, que é o que Paulo fala, que envolve o evangelho do reino, o evangelho da graça e o evangelho eterno. E o evangelho eterno? O evangelho eterno é anunciado por um anjo. Isso está lá em Apocalipse. Ele vai anunciar o evangelho eterno. Este evangelho eterno, ele envolve desde o Gênesis até a morte e ressurreição de Jesus. É o evangelho em sua totalidade. Por isso que é chamado de evangelho eterno. Então, a mensagem do reino, ela é fundamentada na chegada deste reino, e aqueles que estavam ouvindo a mensagem deste reino deveriam se arrepender para que tivessem acesso a este reino. Os irmãos se lembram do diálogo de Jesus com Nicodemos? Vai entrar aquela primeira perguntinha que eu fiz lá atrás: como entrar neste reino? João capítulo 3, versículo 3, versículo 5. O texto diz assim, Jesus dialogando com Nicodemos: em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. No versículo 5 ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Primeiro, não pode ver o reino. Segundo, não pode entrar no reino. Primeiro, não pode ver o reino. Ver o reino aqui, a ideia de ver o reino não é percepção. Ver o reino aqui é desfrutar da vida eterna.
nascer da água e do Espírito, há muitas discussões o que é nascer da água e do Espírito. Não quero entrar no mérito da questão, mas vou colocar um pressuposto. É nascer pela palavra e nascer pela ação do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, a regeneração, que não é algo progressivo, mas um ato, chamado na língua grega de palingenésia, novo nascimento, nascer de cima, nascer do alto. Só é possível quando aceitamos a mensagem deste reino, quando cremos na mensagem deste reino, aí gera em nós o arrependimento, e este arrependimento é o sinal de que aceitamos e cremos na mensagem deste reino. Aí o Espírito de Deus, pela palavra e pela ação dele, nos conduz na dimensão deste reino. Aí nós passamos a fazer parte deste reino e já podemos desfrutar da vida eterna em Cristo. Não é heresia o que eu vou dizer aqui. Nós não teremos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Porque nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos em Cristo. Por isso nós pregamos, nós ensinamos, nós divulgamos, propagamos que quem morre aqui, fisicamente, não morre, só muda de endereço. Só muda de endereço, porque aqueles que partem aqui se ausentam de nós para se apresentar ao Senhor, aquele que lhe deu a vida eterna. Deixa eu sequenciar por causa do tempo. Então, o Marcos, ele falando deste mesmo evangelho, ele fala: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Poderia aqui falar sobre o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, mas o tempo não me permite. Então, a mensagem do reino é pregada, a mensagem do reino é divulgada. E este reino não se instalou, não se estabeleceu na nação judaica, porque ela não recebeu o rei e nem a sua mensagem. Ante a rejeição por parte da nação de Israel, deste reino, este reino se estendeu aos gentios. Ao rejeitar o Senhor Jesus, a oportunidade é oferecida a outros. E que coisa, irmãos. Jesus, ele prega o evangelho do reino, ele ensina o evangelho do reino. João Batista, ele prega o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus é a mesma coisa, tá, amados? A questão de Mateus falar reino dos céus é por ele escrever endereçado aos judeus. Então, para não ficar mencionando o nome sagrado de Deus, o Mateus, ele substitui a expressão Deus, Senhor, para céus, porque ele estava se dirigindo, endereçando o texto evangelístico dele aos judeus da diáspora, os judeus de Israel, bem como também da diáspora. Então, a nação de Israel rejeita a mensagem, bem como também o reino. Quando rejeita a mensagem, está rejeitando o reino. Quando rejeita a mensagem, está rejeitando o reino. Por isso que Jesus, ele veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 12. E os seus não recebeu. Mas todos quanto o recebeu,
foram lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Em Mateus capítulo 21, olha essa revelação aqui, irmãos, que Jesus faz. Mateus, escrito do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 43. Jesus ele está concluindo a chamada parábola dos lavradores maus. E ele está se dirigindo a uma classe religiosa. E observe o que ele vai dizer. Versículo 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Quem eram os edificadores? Os filhos de Israel. Essa foi posta por cabeça do ângulo, ou pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso é um texto dos Salmos. Versículo 43. Olha só essa revelação. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino foi tirado de Israel e foi dado a quem? A uma nação que dê os seus frutos. Quem é esta nação? A igreja. A igreja é esta nação santa. A igreja é a representante legal deste reino. Então, com a rejeição deste reino, a oportunidade, ela é oferecida através da morte e ressurreição de Jesus aos gentios, conforme Atos capítulo 11, versículo 18, Romanos capítulo 11, versículo 11 também. Os valores do reino, terceiro subtópico, valores do reino. Os valores do reino estão inseridos em uma das passagens mais clássicas do Novo Testamento, e é exatamente no chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão do Reino. Assim como Moisés, ele, vindo do monte, deu as leis que deveriam reger aquela nação que teve tudo para ser a representante legal deste rei e deste reino, a saber, Israel, Jesus também, de um monte, vai dar as chamadas leis do reino. E Jesus, ele apresenta as ideias fundamentais que descrevem uma vida neste reino. Como viver neste reino? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aonde estão as leis que regem aqueles que estão neste reino? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O mundo dos homens está de ponta cabeça. O mundo dos homens está de cabeça para baixo. O império do mal, que atua sistemicamente, fez com que o mundo dos homens ficasse de ponta cabeça. Porque desde quando o homem pecou e se distanciou de Deus, o homem ficou de ponta cabeça. Agora, a mensagem do reino, o crer na mensagem do reino, o se arrepender gerada pela mensagem do reino, faz com que o homem fique de cabeça para cima novamente. Por quê?
A expressão homem, no grego é antropos, aquele que olha para cima. Essa era a proposta de Deus para Adão. Então, este império do mal sistêmico faz com que o mundo dos homens fique de cabeça para baixo. Aí a mensagem do reino, que é manifestado hoje através da igreja, por intermédio da pregação do evangelho da graça, faz com que aqueles que aceitam o reino de Deus, a sua mensagem, fique de cabeça para cima, olhando para cima. Olhando para cima, olhando para o alto. Olhando para o alto. Então, este é o papel da igreja, colocar a sociedade através da mensagem do evangelho de cabeça para cima novamente. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Todos aqueles que se convertem verdadeiramente, eles entram aqui de cabeça para baixo. Mas quando eles se convertem, eles saem daqui de cabeça para cima, com a cabeça erguida, participantes do reino de Deus. Então, os valores do reino nos são apresentados através deste sermão de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha. E quando o homem ele aceita esta mensagem do reino, ocorre uma mudança radical em sua vida. O seu comportamento, a partir desta experiência, passa a ser controlada pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. E quais são essas mudanças? Destaco 3. Mudança número 1. Existe uma mudança na maneira de ser e de agir. Mudança de vida. Paulo vai declarar isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. João capítulo 3, versículo 8, escrito do Evangelho, diz que aquele que é nascido de Deus é dominado pelo Espírito. Por isso, o vento sopra onde quer. Aí o texto diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, vive nos domínios do Espírito. Há uma mudança de filiação, isso é mencionado lá na frente, mas há uma mudança de filiação quando eu entro dentro deste reino e passo a desfrutar das delícias deste reino, e esta experiência, ela me proporciona ser controlado por Deus através do seu Espírito. Então, há uma mudança de filiação, porque antes de ouvir, crer e aceitar a palavra de Deus, o homem é chamado de filho da desobediência, filho da ira. Em uma expressão mais pesada dita por Jesus, o homem era filho do diabo. Agora, salvo, participante deste reino, o homem é chamado de filho da luz. Paulo, ele escreve isso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, quando ele diz, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. João, capítulo 3, versículo 2, a primeira epístola universal, ele diz o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus. Então, há esta mudança radical de filho do diabo para filho de Deus, de filhos das trevas para filhos da luz. Uma terceira mudança é a mudança de atitude. Pedro ele vai destacar isso na sua primeira epístola universal, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz o seguinte, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância. Se alguém diz está no reino, mas os hábitos são os mesmos dos filhos da desobediência, esta pessoa continua em trevas. Pesado, né? Se alguém diz está no reino, mas os hábitos são os mesmos dos filhos da desobediência, esta pessoa continua em trevas. Aí isso está apresentado aí na nossa lição, no subtópico 3, os valores que são apresentados, como é esta ética moral do reino. Aí o comentarista pastor Douglas Batista, ele fez questão de destacar como é esta ética e esta moral no reino de Deus, como por exemplo a fuga da imoralidade, o casamento é indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas e tantos outros valores e aspectos da ética neste reino que nos são apresentadas. Então, os valores do reino de Deus nos são apresentados, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do texto de Mateus. Existem outros textos nas páginas do Novo Testamento que também nos apresentam estes valores, mas aqui há um resumo de como se deve ser a nossa vida no reino de Deus. Nosso segundo tópico principal, as bênçãos de uma vida no reino. As bênçãos de uma vida no reino. Este segundo tópico principal possui 2 subtópicos. As bênçãos de uma vida no reino, no caso aqui, os 2 subtópicos são remissão dos pecados, adotados e herdeiros de Cristo. Viver nos domínios do Espírito no reino é algo extraordinário. Existem muitas bênçãos, e elas são destacadas aqui nesses 2 aspectos: a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, e adotados e herdeiros de Cristo. Quando nós ouvimos a mensagem do reino, quando nós aceitamos a mensagem do reino, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Por isso que Paulo, na epístola dele aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque no império das trevas, mentalidade mundana, mentalidade babilônica, mentalidade diabólica, mentalidade satânica, mentalidade demoníaca, carnal, entrou no reino, mentalidade transformada. Mente de Cristo. Pensar nas coisas que são de cima. Pensar como Cristo pensava. Pensar com a mente de Cristo. Sentir com o coração de Cristo. E isso é desafiador. Por isso que lá, quase no final do Sermão da Montanha, Jesus diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como isto? Deixando com que as leis do reino venham a reger as nossas vidas. Então, quando aceitamos a mensagem do reino, cremos na mensagem do reino e nos arrependemos, automaticamente há o perdão dos pecados. E perdão dos pecados não é como seguro de carro, irmão. Tem carência. Você se arrepende agora e Deus te perdoa agora. E isto é extraordinário.
Aí Paulo vai falar desta verdade em Gálatas, que foi um dos textos da nossa leitura bíblica em classe, mas também no capítulo 5, versículo 4, versículo 5, e no capítulo 4, versículo 4 e 5, da epístola dele aos Gálatas. Uma segunda bênção para aqueles que estão no reino é que estes foram adotados e são herdeiros de Cristo. Adotados e são herdeiros de Cristo. Quantos aqui foram perdoados? Digam graças a Deus. Eu fui perdoado, irmão. Eu fui e continuo sendo perdoado. No ano que aceitei a Cristo, reconhecendo a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, cansado, em um culto não, na verdade foi um dia antes, por volta das 11h23 aproximadamente da noite, voltando para casa com um grupo, estava comigo, um grupo de jovens nos abordaram voltando do monte, começaram a pregar o evangelho do reino, da graça para nós. Eu sei que no final da pregação eu estava com a cara no chão, no meio do asfalto, reconhecendo a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Já se passaram 21 anos. E naquele dia eu fui perdoado de todos os meus pecados. Meus muitos pecados, apesar da pouca idade que eu tinha na época. Meus muitos pecados, mas muitos pecados mesmo. Nós estamos perdoados. Nós fomos perdoados, porque nós aceitamos a mensagem deste reino. Adotados e herdeiros. Quando nós entramos nos domínios do reino, nós, no ato de aceitar a mensagem, de crer na mensagem, de se arrepender, automaticamente, estou usando essa expressão, automaticamente, o Pai nos adotou. E a ideia de Paulo lá em Romanos capítulo 8 de adotar é que dentro do contexto romano, quando um filho era adotado dentro do contexto romano, aquele filho tinha os mesmos direitos de que os filhos legítimos. Os mesmos direitos. A herança seria repartida igualmente. Então, esta é a ideia de Paulo quando ele dita a carta para Tércio, e Tércio vai redigir no capítulo 8, versículo 15 e 17 do texto dele, aos romanos, as igrejas que estavam ali na capital do império, as comunidades de fé que estavam ali na capital do império. Nós fomos adotados por Cristo, por isso que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos participantes juntamente com Cristo. Porque nós temos a vida eterna? Porque Cristo nos deu a vida eterna. Porque aqueles que morreram, e nós, se morrermos também, ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou, porque nós somos herdeiros. Porque assim como o Pai ressuscitou a Cristo, a Jesus, Ele também ressuscitará a todos aqueles que morreram em Cristo. Porque nós nos assentaremos no trono do Pai, assim como o Filho se assentou, porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Porque nós regeremos as nações com vara de ferro juntamente com Cristo, porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Porque nós seremos coroados assim como Cristo foi coroado, porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo.
nós somos participantes de todas as heranças outorgadas pelo Pai a Cristo. Nós também herdamos tudo isso através daquilo que Cristo nos proporcionou por intermédio do seu sacrifício vicário, expiatório e propiciatório na cruz do Calvário. Aí Pedro diz na sua primeira epístola universal, capítulo 1, versículo 3 e 4, que a nossa herança, ela é incorruptível, irmãos. Ela é incorruptível. Então, há remissão dos pecados e nós somos adotados, nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Com Cristo. Porque Jesus, ele é o nosso irmão. Quem, pela simplicidade, chama ele de pai. Mas Jesus, ele é o nosso irmão. O pai de Jesus é o nosso pai. E ele é o nosso irmão. E assim como ele herdou, nós também herdaremos. Amém? Terceiro tópico principal, encerra agora. Os males de uma vida no mundo. Os males de uma vida no mundo sistêmico. É aquele terceiro tipo de mundo que eu mencionei para os irmãos. Quais são os males? Você é apresentado aqui pelo menos 2, entre números. A escravidão do pecado e filhos da ira e condenação. Escravidão do pecado. O pecado, ele não somente, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele também escraviza, conforme o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. A condição do homem sem Deus, sem Cristo, é desesperadora. Esse homem, ele está morto espiritualmente, conforme Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. E o homem morto espiritualmente, ele se torna um cadáver espiritualmente ambulante. E o cadáver, ele não vê, não ouve, não sente, não tem fome nem sede. Além de morto, este homem, ele está separado de Deus, sem entendimento. Ele se torna filhos da ira. E por várias vezes, nas suas epístolas, Paulo, ele vai destacar isso. Por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 17, Paulo diz que outrora nós éramos escravos do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que outrora nós andávamos segundo as inclinações da carne e dos nossos próprios pensamentos. Paulo, escrevendo a sua carta pastoral a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos. Fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E não somente isto, ele nos arrancou do cativeiro do pecado. Estávamos debaixo do jugo do pecado, estávamos oprimidos pelo pecado, vivíamos na masmorra da culpa, atormentados pelo medo. Agora, nós fomos livres deste maldito cativeiro, fomos feitos servos da justiça. Pela conversão, saímos do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus, conforme Paulo diz na sua carta aos Colossenses, capítulo 1,
versículo 13 e 14. O terceiro subtópico, filhos da ira, filhos da condenação. Vou encerrar aqui. Filhos da ira, filhos da condenação. Aqueles que estão fora do reino, eles estão condenados devido à condição espiritual deles. Entrou no reino, eles são justificados e absorvidos. No império do mal, condenados. No reino, absorvidos, justificados. Justificados e absorvidos. Amados, como é bom ser filho de Deus. Como é bom chamar Deus de Pai. Por isso que quando Jesus ele ensinou a oração dominical, dominical vem de domini, não é a oração de domingo. Dominical vem de domini, o radical, dominical. Por isso que a escola bíblica dominical, não é porque é no domingo que é a escola bíblica dominical, é a escola domini, que remete a Deus, dia do Senhor. Oração dominical, oração do Senhor. Pai nosso. Por isso que todos aqueles que chamam Deus e reconhecem Deus de Pai, irão dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Por isso que Jesus diz, em Lucas capítulo 17, lá pelo versículo 20, o reino de Deus está entre vós. A tradução mais correta ali é: o reino de Deus está ao alcance de vocês. Então hoje nós não somos mais filhos da ira. Jesus nos fez filhos de Deus, participantes de todas as delícias que este reino pode nos proporcionar. Amém, amados? Então, a igreja e o império do mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, fazendo parte do reino, vivendo nos domínios do Espírito Santo, sendo regida pelas leis do reino de Deus e proclamando o reino de Deus. Se coloque sobre os pés, deixa eu fazer uma oração e voltar a palavra a quem direito. Pai, lhe dou graças esta manhã. Muito obrigado pelo ensino da tua santa lei. Muito obrigado pelo ensino da tua santa palavra. Essa 13ª lição da nossa escola bíblica dominical. Ó Deus, continue abençoando a cada um dos alunos que atenciosamente, voluntariamente, estão aqui na nossa escola bíblica dominical, aprendendo da tua santa, bendita e inerrante palavra. Continue abençoando o teu povo com muita graça, com muita sabedoria, com muito fervor, para a glória e louvor do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Quero voltar a palavra ao nosso querido superintendente. Muito obrigado.